Olá, gente! Então a gente está iniciando aqui o nosso trabalho pelas primeiras definições do primeiro livro. Então a primeira definição de ponto. O que seria ponto? Para Euclides, ponto é aquilo que nada faz parte. Só que para a gente imaginar isso, não tem como, porque a gente sempre imagina como parte de alguma coisa. Então a forma que a gente vai representar ponto é dessa maneira aqui, certo? E em relação à linha seria comprimento sem largura. Só que como a gente não consegue imaginar algo com comprimento e sem largura, a gente vai utilizar essa forma aqui de representar nossas linhas, sendo ela também uma reta. E em relação às extremidades dessa linha, ela vai ser composta por diversos pontos na nossa linha e as extremidades também vão ser definidas por pontos. Bom, e em relação à reta? Reta seria quando eu tenho dois pontos dispostos e a linha e os pontos dispostos dentre essa linha vão ser iguais entre si. Em relação à superfície. Superfície é quando eu tenho comprimento e largura, certo? E normalmente ela vai ser definida por linhas. Então eu tenho aqui uma superfície. Como eu comentei, ela é definida por linhas. Então, eu tenho uma determinada linha aqui, linha aqui, linha aqui. Essas vão ser as extremidades da minha superfície. Em relação ao plano, plano seria quando eu tenho diferentes linhas dispostas iguais entre si no meu plano. Por exemplo, tenho linhas aqui dispostas iguais entre si e aqui também. Em relação ao ângulo do plano, quando eu tenho um determinado ponto e eu tenho duas linhas saindo desse ponto, elas vão formar um ângulo entre si. O ângulo interno e o ângulo externo. Em relação ao ângulo retilíneo, quando eu tenho duas retas e elas formam um ângulo entre si. Em relação à perpendicular, quando eu tenho uma determinada reta e, por exemplo, S, e uma determinada reta L e corta ela perpendicularmente, ela vai formar dois ângulos de 90 graus, sendo esses ângulos adjacentes da reta L. E em relação ao ângulo obtuso, é quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus. E em relação ao ângulo agudo, quando eu tenho um ângulo menor que 90 graus. Continuando, a 13ª definição fala a respeito de fronteira. Fronteira é simplesmente uma extremidade de alguma coisa. Se tem alguma figura, ou se tem pode ser bidimensional ou tridimensional, ela faz uma fronteira que separa os dois lados dela. Uma figura é simplesmente o que é contido por uma fronteira. Nós podemos fazer uma figura dessa forma, fazer uma figura dessa forma aqui, não importa se é linha ou reta. Quanto a um círculo, ele é simplesmente uma linha cujas retas na distância de um ponto são iguais. Ou seja, todas as retas que partem dessa linha para um ponto são retas iguais. Esse ponto no meio do círculo é chamado centro. Se você pegar uma reta e cortar da circunferência passando pelo centro, essa reta aqui, ou esse segmento de reta que está entre essas extremidades da circunferência, chama-se diâmetro. O diâmetro separa o círculo em duas partes. Uma delas se chama semicírculo. A outra também se chama semicírculo. Quanto às figuras, nós temos as figuras retilíneas. Nós podemos ter as triláteras, que é o bem conhecido triângulo, as quadriláteras, as com 5 lados, 6 lados, e vai indo, né? Pode ter uma quantidade que quiser de lados. Bom, quanto às figuras triláteras, primeiro nós temos o triângulo equilátero. Esse triângulo tem todos os 3 lados iguais. Nós temos também o triângulo isósceles, cujos lados da base, que partem da base, são iguais. E por último, nós temos o triângulo escaleno, em que nenhum dos lados é igual ao outro. A respeito dos ângulos dos triângulos, nós temos o triângulo retângulo, que compreende entre dois lados o ângulo reto. Temos também o acutângulo, que somente possui ângulos agudos. E por último, nós temos o obtusângulo.
que tem um ângulo obtuso. Quanto às figuras triláteras, a primeira e a mais importante é o quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais. E também todos os ângulos dele são retos. A outra é o oblongo. O oblongo não tem todos os lados iguais, mas ainda assim tem todos os ângulos retos. Temos também o losango, que tem todos os lados iguais, mas os ângulos não são retos. E também o romboide, cujos lados opostos e ângulos opostos são iguais. Depois desses, nós temos os trapézios. E podem ter várias formas de trapézios, entre outros. Quanto à definição de paralelas, dizemos que duas retas são paralelas quando, se você estender elas no plano infinitamente, elas nunca vão se encontrar. Se elas se encontrarem num ponto, a gente chama elas de concorrentes.